Agora, fazendo um paralelo com filmes importantes que a gente tem, é porque os filmes não saem do nada, né? Esses roteiros, eles são inspirados em histórias contadas como essas, por exemplo. E eu vou citar 4 aqui, e aí você me diz o que tem ou não a ver com o que você estuda. Por exemplo, Alien, MIB, né? O Homem de Preto, Guerra dos Mundos e o Independence Day. Então vamos por partes, Vamos como lá. diria o Jack Stripador, Vamos lá. né? Alien. Alien. Então, a gente lembra, né, pensando em Alien, no contatos imediatos de terceiro grau. Né, porque o Spielberg, ele abordou bastante esse aspecto do Alien, né? Daquele tipo Grey, né? Que é o Sim. 80% dos casos. Agora, por que o Spielberg, ele colocou um ser daquele tipo lá? Porque ele teve a consultoria de um astrônomo que trabalhou no projeto Blue Book, que é o projeto Livro Azul norte-americano, que era um projeto que durou de 1952 até 69, e que o governo instituiu esse programa para pesquisar os OVNIs. Então o Spielberg contratou o Hynek, tanto é que ele aparece nas cenas finais. Nós vimos ontem, né, Margarete? Ontem a gente estava assistindo televisão, já era tarde da noite, e estava passando contatos imediatos. Uhum. E eu até falei para ele, daqui a pouco vai aparecer o J. Hynek, o astrônomo que trabalhou para o governo norte-americano e que foi o consultor do filme para o Spielberg. Por isso que saiu, inclusive esse Hynek, ele criou a nomenclatura de contato de primeiro, segundo, terceiro grau. Depois aí foi ampliado para quarto, quinto, e hoje vai até sétimo, oitavo, sei lá. Mas o basicão foi ele que criou essa nomenclatura da classificação dos casos, né? Então, primeiro grau, avistamento simples. Segundo grau, com marca na testemunha, pouso com evidência física, interferência eletromagnética em aparelhos eletroeletrônicos. Sim. Também, televisão, rádio. Motores elétricos de carros também parando, dando blackout. E o terceiro grau, quando tem o envolvimento na cena da criatura, do tripulante. Então, Alien me lembra esse contato imediato terceiro grau, e também o Alien oitavo passageiro, aquela coisa toda que já mostra um ser predador, que é algo que o ser humano ele tem bastante medo, né? O ser humano tem medo de uma invasão. E os governos também, tanto é que eles já criaram algumas frotas estelares aí, né, espaciais. O próprio Trump criou esse tipo de coisa, e na Inglaterra tem o SAS, o SAS, que é uma equipe treinada para atuar no caso de uma invasão alienígena. Isso existe, cara? Existe, cara, existe. A gente, na revista OVNI Pesquisa, a gente chegou a fazer, inclusive, uma matéria, oficial nas primeiras, oficial, sobre essa equipe. Se você procurar na internet, SAS, você vai ver lá que é uma elite treinada para atuar no caso de uma invasão alienígena e também no caso de terrorismo, né? Esses casos mais problemáticos, né? Mais punk, né? E aí esses caras têm, inclusive, uma arma de espuma que ele atira na ameaça, e aí aquela espuma ela fica dura e a pessoa não chega a levar à morte, a criatura, porque eles querem capturar vivo, mas ela fica travada ali dentro da espuma, entendeu? Porque aquilo dá uma congelada. E então, assim, o Alien, ele também é algo que é preocupante. E aí vamos pular já pro Independence Day. Vamos, que tem uma relação. Que tem uma relação de com o Alien de invasão. Isso pode vir a acontecer? Pode. Tanto é que existem essas equipes já sendo treinadas, né? Porque no caso de uma invasão, que não é só um grupo de seres que hoje estão atuando aqui no meio da gente. Não, uma frota... Esses baixinhos, eles fazem abdução, implante, colocam implante, fazem experiências com o ser humano. Logicamente, tudo isso aí tem um propósito que eles sabem, e provavelmente os maiores beneficiados são eles, não a raça humana. Sim. É um propósito de conhecimento de área, talvez? Ou não, ou de repente eles necessitam de alguma coisa que nós temos, e eles não vão falar pra gente qual que é o real objetivo, porque talvez a gente possa interromper esse processo de
predação, que é uma forma de predação. Porque abdução, o que significa abdução? Que vem lá do abduction em inglês. É um sequestro com violência e sem consentimento da pessoa que está sendo abduzida, do abduzido. Mas, então, Independence Day. A única coisa ali é que o americano, e não podia ser diferente, é muito patriota. Então, no final, ele resolve, vai lá para a Área 51, pega a nave de Roswell, né, de 47, e aí tem toda uma história que é baseado em fatos também verídicos. É lógico que é uma história de ficção, entretenimento, tem que ser assim. Tem muita coisa ali que não corresponde à realidade, mas que faz parte, né, da conscientização em termos de entretenimento da população. Porque aquilo vai incutindo dentro da mente, vai entrando. Por exemplo, vamos supor que tenha no futuro uma predação. Vem algum ser aí de algum outro lugar que eles acabem trazendo um vírus ou alguma coisa que seja extremamente nociva para a raça humana e possa levar ela à morte. Como aconteceu, por exemplo, no início da colonização do Brasil, vindo lá os portugueses, as doenças nas tribos indígenas. Né? Mas você está falando de um possível ataque a nível mundial. A nível mundial, vindo para cá, porque assim, vai chegar... Propondo o fim do mundo, então. Porque vai acontecer o seguinte, chega uma hora, o sol de um determinado lugar vira uma anã branca, então ele expande. Isso aí o Sacani entende, já deve ter falado. Então ele vai engolir alguns planetas ali. Isso vai acontecer com o nosso Sol, mas eu não vou estar aqui mais para ver isso. Sim, sim. Né? Mas um dia vai acontecer. E aí a raça humana tem que estar preparada para sair daqui e procurar uma outra casa. Que o planeta Terra é apenas uma casa temporária. A gente está passando aqui. Você alugou aqui o espaço, só que esse espaço vai acabar. Sim. Porque o Sol vai comer tudo aqui, vai queimar tudo. Isso Então se a gente não acabar com a Terra antes, né? Se a gente não acabar com as bombas nucleares. Autodestruição. E autodestruição, que né? Essa porque é a tendência. tem essa tendência aí também. Acho que por isso que eles também não se aproximam muito, porque eles já veem que o ser humano é muito bélico. Sim. E é malévolo, né? Nesse aspecto. A gente tem que evoluir muito, né? Para chegar, talvez, num estágio em que seja esse estágio que eles veem não interfere muito. Uhum. Ou não interfere muito porque eles estão se beneficiando e não querem que a gente saiba, ou é algum acordo aí que já deve ter de exopolítica, né, maior aí. Vai saber o que é. Cara, É o que ele explicou, a política internacional, a política interplanetária. Interplanetária. Né, se você for parar para pensar, sim. Tem lá os objetos enterrados lá e depois eles saem para atacar a humanidade. É mais ou menos. Isso, aí depois eles jogam água, não é isso? Não, eles conseguem identificar uma brecha ali na proteção que eles têm do escudo. Não, então, né? mas aí eles pulverizam o negócio, não é? Eles pulverizam com o próprio sangue das pessoas, né? Eles pegam as pessoas, tiram sangue, pulverizam e estão criando uma outra camada ali. Uhum. Tipo, tá matando a população completamente. Então, é uma criatividade, mas é uma criatividade não muito boa. Uhum. Mas eu queria falar uma coisa do Independence Day. Uhum. No final, sempre acaba com o patriotismo norte-americano, Sim. né? Então, infelizmente, qualquer filme norte-americano voltado para esse aspecto vai puxar a sardinha pro presidente norte-americano, por algum herói ali, né? Uhum. Então, isso... E não necessariamente, a hora que isso acontecer, de fato, possa vir deles, né? Mas hoje eu diria que os Estados Unidos, a Rússia, a China e a Inglaterra são os países mais evoluídos caso ocorra algum tipo de ameaça alienígena, né, do espaço. Eles estão melhor preparados. O brasileiro está lascado. Nossa. Né? Tá lascado. Né? Que porque não tem nada. Se tivesse uma guerra, o Brasil aguentaria quanto? Foi o Marcos Pontes. Marcos Pontes. Astronauta. É o ministro. Ex-ministro. Quanto tempo que aguenta? Quanto e aí, tempo? ele falou o quê? Ele falou, não tem como falar, mas então, não muito. Não muito, então. Não é muito, porque... A gente tá com a leite condensada no ZT também, eu acho que vai funcionar. E assim,
tudo relacionado a OVNI, a gente dá de mão beijada para os americanos, tá? Tem um acordinho aí, então passa tudo para ele. Caso Varginha, Noite Oficial dos OVNI, Operação Prato. Eu tenho até relatórios aqui que cita um agente norte-americano, o John, tal. Então, eles usavam codinome. Então, tudo que a gente tem de mais concreto de ufologia no Brasil acaba sendo levado para os americanos. Até Voltando pra quem tem mais no conhecimento, filme. né? Voltando lá no filme. Então, esse Guerra dos Mundos, né, que a gente estava falando, eu acho assim um pouco pobre o aspecto que eles acharam ali, o sangue, né? Que é uma espécie de água, né? Sim. E se você for ver, o próprio Shyamalan, naquele filme Sinais, sabe os sinais? Que aparecia aqueles sinais na plantação, sim. os ETs morrem com água. Só que, se a gente for ver a nossa consistência de ser humano, ou mesmo dos animais, 75%, mais ou menos, é água. Então, você colocar que eles morrem com água, foi algo extremamente infeliz. É que nem, por exemplo, o Avatar, né? Sim, o Avatar vai lembrei trazer do Avatar. agora na parte da água, Sim. que é dos OSNIs, objetos submarinos Vai ter? não identificados. Eu não sabia. Então, por exemplo, na OVNI Só que o Avatar é o Pesquisa... inverso, né? Na OVNI Pesquisa 12, a gente trouxe uma matéria sobre OSNI, né? Que é esses objetos que entram, saem. E o diretor, né, do Avatar, que é o Cameron, né? Ele foi um que acho que desceu na profundeza marítima, foi o que foi mais longe. Uhum. Né? Não chegou lá nas No regiões mundo? abissais do mundo. Mas não foi o cara lá que foi pro espaço agora com o Vitor Espanha? Putz, esqueci o nome. Só cara que que chama- tem Da outro Fósseis da já. Mariana? É da Fossa das Marianas, que foi... Ele é considerado o Elon Musk das águas. Não, eu acho que... Então, tem que ver aí quanto que o Cameron chegou. Uhum. E aí, depois disso, é que ele resolveu fazer o Avatar mais voltado para essa parte de água. Sim, que E ele sempre foi antenado com essas coisas também de OVNI. Sempre aparece alguma coisinha assim, tipo, passando, como se Easter fosse uma egg. estrela cadente. Né? Ele tem algumas sacadas, né? Onde ele insere essas mensagens subliminares nos filmes que ele atua, né?